rugby, o Hydra, né? Ele nasceu em 2012. Nós temos aí uma longa caminhada já, tem muito tempo já que a gente está no time, né? Que o time nasceu. 18 de agosto de 2012 foi quando nasceu o time. A ideia surgiu da nossa fundadora, que é a Stephanie. Hoje ela não mora mais no Brasil, ela mora na Itália. E o marido dela jogava rugby, já com uns meninos. Tinha já o time masculino. Juntaram-se as duas cidades, José Bonifácio e Rio Preto. Então, quando ela foi assistir um campeonato masculino, ela viu que tinha times femininos. Daí surgiu a ideia de montar um time feminino aqui em Rio Preto. Aí ela voltou do campeonato, ela falou, quero tentar montar um time feminino aqui. Aí foi ela, né, a Stephanie, a Maldô, que é a nossa capitã hoje, atualmente, a cunhada da Stephanie e a Adriele. Essas foram as 4 primeiras meninas que iniciaram ali. Então, os treinos, eles eram formados elas treinavam durante a noite, próximo da Unesp, né, que é uma faculdade aqui da cidade. Sim. E aí o treino começou ali com essas 4 meninas, e as meninas, como era próximo da faculdade, começou a chamar a atenção das meninas. E aí então a Stephanie começou a fazer convites para as meninas de lá, da faculdade, que passavam ali e perguntavam que esporte, né, por ser diferente, por ser no campo, a bola é sempre passada para trás, então uma bola oval, então despertou o interesse nas meninas. E aí ela chamou as meninas para ir pro treino, e chamou algumas meninas também do futsal de José Bonifácio. Nasceu em agosto, setembro foi o primeiro campeonato, né? Fomos praticamente contadas com 6 meninas e uma das meninas que não sabia jogar. Se saiu bem, explicou ali para ela mais ou menos que ela ia de acompanhante, aí chegou lá e falou, o time precisa de 7, nós temos 6. Você não joga pra gente? Como é que joga? O mais importante, bola para trás e corre o máximo que você conseguir para pontuar, né? Tem que fazer o try, que a gente chama ali, né? Participamos ali do primeiro campeonato, foi bacana, foi positivo, e aí, então, de lá para cá, começou a intensificar os treinos. Às vezes, os treinos ocorriam com os meninos, porque não tinha, né? Como é um esporte de contato, um esporte diferente, então, a captação de meninas sempre foi um pouco mais difícil do rugby. E aí, aí continuamos ali os treinos, os jogos, a participar, né? O primeiro campeonato foi na época, era Lopar, que chamava Liga Oeste Paulista de Rugby. Então, eram os times do interior, né? Aí as meninas disputaram, eu ainda não fazia parte do time. Eu entrei no time em 2014, então eu entrei 2 anos já depois que o time já estava formado, já estava bem consolidado quando eu entrei. Já tinha nome, já tinha ali um pouco mais de visibilidade, né? E a nossa fundadora, né, ela conta pra gente que, inclusive, o primeiro uniforme, ela foi numa loja em Rio Preto e comprou 7 camisetas iguais, e na véspera do campeonato comprou vermelha por conta da cor da bandeira da cidade, né? Ela conta que na véspera do campeonato ela passou a madrugada acordada porque ela colocou os números das camisetas à mão com canetão. Então, para elas poderem disputar esse campeonato. O nome Hydra, e antes surgiu por conta ali da mitologia grega, né? Então, porque onde você corta uma cabeça, nascem outras. Então, o grito e o nome tem tudo a ver com isso, né? E o esporte em si, porque no rugby a nossa modalidade é sevens, então nós somos em 7. Se uma cai, se uma é derrubada, se uma leva o contato, tem o apoio ali do lado, para a gente poder seguir, para a gente poder se reerguer e estar sempre uma no apoio da outra, né? Tem ali uma dificuldade ou outra para a captação de meninas, mas a gente sempre firme, sempre lutando muito. É difícil ter apoio, patrocínio, então é uma corrida assim árdua, né, que a gente fala, e longa. O Hydra, assim, a
a maioria das meninas que jogam hoje são já mais velhas, né? Tem algumas novatas, mas por conta de nós sermos um time independente, né? Não ter assim muito apoio e patrocínio, isso dificulta também. A gente faz bastante rifa, né? Sempre nas épocas aí que dá para fazer Páscoa, essas coisas, principalmente próximo de campeonatos. Nós contamos ali as rifas e divulga. A gente, quando vai comprar os nossos itens, por exemplo, camiseta do time de passeio que a gente vai fazer, nós compramos a mais para poder vender, e aí o que faz de lucro fica no caixa do time. Quando os meninos fazem jogos, eles, quando os jogos deles são aqui em Rio Preto, a gente faz o bar para eles na beira do campo. Atualmente a gente tem uma mensalidade simbólica que a gente fala ali para tentar manter esse caixa sempre positivo. E sempre a gente busca patrocínio e apoio, né? Esse ano a gente conseguiu ali apoio e patrocínio com a Prefeitura de Rio Preto. Então, a Secretaria de Esportes tem nos dado um apoio aí nos campeonatos que a gente vai disputar esse ano. Então, quando eles não conseguem o transporte, eles disponibilizam um parcial dos custos. E o restante a gente custeia do nosso bolso mesmo. Tinha uma das atletas, a gente se conheceu no trabalho. Aí ela era minha amiga do trabalho, ela sempre chamava. Vamos lá assistir o treino e tal. Eu falava, mas rugby, o que é isso? Né? Como é que joga isso? É futebol? Como é que é? Não, é com a mão. Eles usam assim, na época ela usou o termo, é parecido com o futebol americano, porém você não usa aquelas proteções. Aí eu achei estranho, mas né, como é que você vai tomar porrada e não vai usar proteção? Pensei comigo, vou lá ver, né? Fiquei curiosa. Eu fui para assistir. No dia que eu fui para assistir, as meninas, o Hydra ele sempre foi muito receptivo, mas isso também é uma cultura do rugby, né? Que é um esporte assim, muito inclusivo, né? Então assim, no rugby não tem aquela que você precisa, aquela história de tipo, você precisa ter um porte físico, você precisa ter uma super habilidade. Não. Eu fui para assistir, as meninas falaram, pô, vem com a gente, vem treinar. Não, mas eu não tenho chuteiro. Não, vem com o tênis mesmo, você participa aqui com a gente. E aí foi assim, aí eu fui no primeiro treino, tinha ido para assistir, já participei, gostei. As meninas falaram, não, vem nos próximos e tal. Na época, eu era enxadrista, eu jogava xadrez. Eita, então, totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu nunca joguei, assim, brincava de bola às vezes, mas em família, mas não era do futebol, nada disso. Eu jogava xadrez. E aí eu participei ali, gostei, voltei, e aí sempre a gente ia assim, uma convidava amiga, chamava para ir assistir. Quando você entra no rugby, você se apaixona pelo esporte, porque ele é totalmente diferente de qualquer outro esporte. Os principais fundamentos do rugby, né? Que é a solidariedade, o respeito, a união. Então, os pilares, né, que a gente fala, os pilares do rugby. A gente costuma dizer que o rugby, ele é um esporte de brutos praticado por cavaleiros. Atualmente, nós treinamos 2 vezes na semana, são as quintas-feiras, né? Então, de quinta-feira à noite, nós treinamos no distrito lá de Talhado, porque aqui em Rio Preto não tem campos com iluminação. Então, a gente conseguiu essa parceria lá com o que é o Ronaldo, Talhado, que é o Ronaldo. Eles têm o campo lá e ele cedeu para nós. Não, pode vir aqui, tem os horários lá dos meninos que fazem o projetinho deles e depois a gente utiliza o campo, né? E aí lá tem a iluminação. Então, de quinta-feira, em Talhado, às 19h30. Aí a gente treina das 19h30 até às 21h. Então, das 7 até às 9h, de quinta-feira à noite. E aos sábados, nós treinamos ali no campo do Estoril, que é o mesmo campo que o masculino treina. Então, aos sábados, das 15 às 16, 16h30 mais ou menos. Não paga nada, pode vir treinar, a gente pode chamar no Insta ou no meu WhatsApp, a gente orienta sempre a pessoa que tiver interesse. Esse ano nós estamos participando do campeonato do interior, que a gente chama de CISISP, né? Que é Circuito Interior Paulista.
Também é como se fosse a Alopar do passado. Hoje é o CISIS. Os representantes dos times femininos, nós nos unimos, a gente já se conhece de outros anos, de outros campeonatos. Nós montamos um grupo entre nós e falamos, não vamos deixar isso morrer aqui no interior, vamos montar um circuito nosso? Vamos. O CISISP, ele teve também uma época, no passado, alguns anos atrás, e aí, com o tempo, ele deixou de existir justamente por baixa de atletas, alguns times já não existem mais, então nós nos unimos e falamos, vamos tentar? Vamos, e aí deu super certo. Nós executamos a primeira etapa na cidade de Indaiatuba, no começo do mês. O segundo torneio, a gente montou em 3 etapas. Então, nós teremos três campeonatos, né, até o meio do ano. O primeiro foi em Indaiatuba. A segunda etapa vai ser sediada aqui por Rio Preto. Então, nós estamos preparando aí tudo com muito carinho. Inclusive, quem puder e quiser assistir lá, nos prestigiar, torcer por nós. Quando que é? Vai ser dia 9 de maio, no sábado. É difícil falar mais lento, porque a gente sempre gritando, cantando, né? Na hora da emoção ali, da adrenalina, né? É muito legal. Se aparecer uma muralha pela frente, é melhor ter base firme, senão vai cair com a gente. Se do nosso time uma cabeça cair, é melhor ficar esperto, porque 2 vão surgir. Tem 7 cabeças e também tem muita garra. Nós somos a Hydra e aqui é pura raça. Rugby Hydra. Aí a gente levanta a mão, festeja, aquela coisa